Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Bora para esse domingão, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026. O que Jesus quer nos ensinar hoje tem este seguinte tema: o verdadeiro cristianismo. E eu coloquei cristianismo entre aspas, porque Jesus não veio fundar a religião cristianismo. Jesus não veio fundar religião. Jesus veio anunciar a salvação através de si próprio para que possamos possuir o reino de Deus. Ponto. Foi isso que Jesus veio pregar, fundar o reino, fundar ministros do reino, não religião. E o cristianismo também não é uma religião. O cristianismo é algo criado pelos homens. Jesus não veio fundar nada disso. Mas vamos lá. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém e amém. Então, primeiro vamos entender um pouco o texto por partes. Vamos lá. O que significa evangelho? Evangelho é de origem grega, um termo de origem grega, que fala-se evangelion, tá? O que é evangelion? Nós traduzimos para o português evangelho. Eu significa bom. Angelion, mensagem, notícia. Então, boa notícia, ok? O uso antigo desta palavra era para anunciar vitórias, nascimento de um rei ou proclamações imperiais com celebrações e recompensas. O significado cristão é boa nova de salvação, boas novas da salvação. No Novo Testamento, refere-se à mensagem central da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o poder de Deus para salvar. Em resumo, a palavra evangelho é uma mensagem que transforma a boa notícia da intervenção de Deus na história humana através de Jesus, oferecendo salvação e vida. Então, olha só, evangelho significa transformação. Evangelho significa salvação. Evangelho significa vida nova. Então, essa era a boa notícia que Jesus começou a pregar. Ei, está chegando salvação que vem através de uma novidade de vida. Certo? Evangelho. Bora lá, vamos continuar então. Reino de Deus, que significa, em grego, reino de Deus é Basileia tou Theou, onde Basileia não significa apenas um território, mas principalmente o governo, domínio, soberania ou reinado. E Theou significa de Deus. O conceito abrange o poder soberano de Deus, que se manifesta no presente, vida e ensinamentos de Jesus, valores de justiça e amor, e se cumprirá plenamente no futuro, sendo o tema central da pregação de Jesus. E o ponto-chave de reino de Deus é governança, reinado, ou seja, Basileia refere-se mais à ação de reinar ou ao domínio de um rei do que um local físico, indicando a autoridade e o poder de Deus. Presente e futuro. O reino de Deus já está próximo ou entre nós, em Jesus e os seus ensinamentos. E era o que Jesus já pregava, né? Está próximo, ou seja, está próximo a nós, do nosso lado, no meio de nós, mas também aguarda a sua consumação final. Então, ele está próximo, mas ele vai ser completo na eternidade. Sinônimo de reino de Deus é reino dos céus, que no Evangelho de Mateus usa-se reino dos céus. Basileia tou oranou.
para o público judeu, evitando o nome de Deus para o sentido, mas o sentido é o mesmo. E o caráter é um reino de justiça, amor, solidariedade e paz, que se opõe a valores egoístas e fugazes, sendo inaugurado pela vinda de Cristo. Vamos lá. Em resumo, Jesus falava do reino de Deus, ele anunciava a vinda e a manifestação da autoridade e do governo de Deus no mundo, transformando a vida das pessoas e inaugurando uma nova era de relacionamento com ele. Então, o que significa reino de Deus? Reino de Deus não é um local específico, não é o céu. Não foi isso que Jesus veio, não é o sentido único da palavra que Jesus veio trazer para nós. Sim, tem o sentido de nós termos uma vida aqui para que nós possamos alcançar uma vida lá. Mas o reino de Deus que Jesus veio inaugurar é uma vida governada por Deus. É uma vida, a vida do ser humano sendo completamente governada pelo Senhor. As pessoas entender que o reino de Deus é nós sermos governados por Ele, Ele ser o nosso Senhor, e através disso nós sermos obedientes a Ele. Este é o sentido principal na terra aqui de reino de Deus. E lógico, aí depois nós viveremos o pleno, toda a glória de Deus no céu, aí sim, na nova terra e no novo céu, na nova Jerusalém. Amém? Vamos terminar aqui. E, por fim, arrependimento. O que em grego é metanoia, que significa literalmente mudança de mente ou mudança de pensamento, envolvendo uma transformação radical de atitude e direção, ou seja, conversão, mudar os caminhos, indo além do simples remorso para uma conversão completa e uma nova forma de viver, afastando-se do pecado e buscando o bem. É uma mudança de rumo que resulta em nova conduta, não apenas parar, mas voltar-se na direção oposta. Então, é isso, arrepender-se é não é parar de fazer, é mudar a direção para que não olhe mais para aquilo que estava fazendo. Eu estou fazendo algo errado. Eu paro, mas eu viro as costas para isso e mudo de direção. É radical. O reino de Deus, ele só é recebido, só é vivido a partir de uma metanoia, ou seja, de um arrependimento, de uma mudança radical de vida. E ele inclui a gente realmente transformar a nossa mente. Ou melhor, deixar a nossa mente ser transformada. É mudança de mente por Jesus. Deixar Jesus transformar a nossa mente. Então, esse texto de Jesus aqui está dizendo que o reino, que chegou a hora, agora a nós está apresentado um local que nós podemos viver, que nós conseguimos viver através de uma mudança de mente, de uma radicalidade de mudança na vida, para que assim nós possamos ser governados pelo, pelo, pelo reino do Senhor, governados pelo Senhor, e receber essa boa notícia, viver essa boa notícia, porque o maior, o ápice de tudo está nos esperando na eternidade. Então, essa mensagem foi aquilo que Deus me tocou na hora que eu meditei nessa palavra, na hora que eu estava orando nessa palavra, foi isso que Deus pediu para eu trazer para vocês, que vocês possam compreender o que significa realmente viver as boas novas do Senhor. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.